trabalhar com valorização de danos ambientais, que é uma parte de uma disciplina maior, normalmente administrada, que chama economia ecológica, ou ecologia e economia, que trabalha com as relações entre o meio ambiente e a economia, muito com foco de saber, por exemplo, o impacto dos danos ou das alterações ambientais na economia e essa relação entre os custos de um empreendimento e o seu impacto na natureza. Além da valoração de danos ambientais, a valoração do meio ambiente, de uma maneira geral, ela pode ser utilizada para outras finalidades, que inclusive os conteúdos que nós vamos falar agora também valem para essas outras finalidades. Uma delas, por exemplo, é o que nós chamamos de contabilidade ambiental, ou internalização das questões ambientais dentro de uma própria empresa, dentro de um empreendimento. Então, para vocês que vão trabalhar também, o curso é perícia, auditoria e análise ambiental. Quem vai trabalhar mais na parte interna de uma empresa, na parte de gestão ambiental de uma empresa, é muito interessante, por exemplo, mostrar como que, às vezes, certo impacto ambiental que uma empresa está causando está gerando custos para ela mesma. E como que, mitigando esse impacto ambiental, vai conseguir, inclusive, ter um maior rendimento para a empresa. Casos comuns, por exemplo, no caso de agricultura, certo manejo do solo que impacta menos o solo vai diminuir menos a fertilidade do solo, vai gastar menos com fertilizante. Certos empreendimentos que conseguem, por exemplo, fazer um reuso da água dentro do próprio empreendimento, sem precisar pegar muito, gastar mais tanta água dos rios, de poços, por exemplo. Então, esse é um lado. Mas nós vamos pegar aqui mais essa questão de valoração do dano ambiental, que é o que a gente chama assim, se a contabilidade às vezes foca mais na internalidade, ou seja, os custos que estão dentro do empreendimento, a valoração de dano ambiental vai focar o que a gente chama de externalidade, que é o quê? São alterações que uma empresa causa no meio ambiente que vão causar um dano a terceiros, e que muitas vezes isso não é contabilizado dentro da planilha de custo da empresa, porque isso vai causar causar dano a um terceiro, e às vezes, pelo menos até há poucos anos atrás, isso ficava por isso mesmo. Mas com o direito ambiental, com a responsabilização ambiental, cada vez estão querendo medir esse dano a terceiros, esse prejuízo a terceiros, para que seja incorporado, seja via judicial, via acordo, ou via outros tipos de política de meio ambiente. Boa noite. Então, quando nós falamos de valoração dos danos ambientais, nós podemos valorar basicamente 3 tópicos. São a valoração do meio ambiente, principalmente nesse caso, a valoração do recurso ambiental. Quanto que é o custo, por exemplo, dessa externalidade, do dano à coletividade, por exemplo, prejuízo econômico, quando se tira a água do rio, quando se polui o rio, quando se corta uma árvore, quando se extrai um mineral do solo. Essa seria a valoração do meio ambiente. Outra é a valoração dos impactos ambientais, ou seja, uma coisa é você extrai o recurso e outra coisa é quando um empreendimento ele cria um impacto, pode ser positivo ou negativo, e isso vai causar impacto na economia, uma visão um pouco mais geral. E a outra é a valoração das medidas mitigadoras e compensatórias, ou seja, dentro dessa planilha de quanto que está causando de dano para a sociedade, quanto que vai indenizar dentro de uma ação ambiental, vai entrar também na negociação quanto que o empreendedor pode gastar de dinheiro para evitar o impacto ambiental mitigador, ou quando não for possível evitar o impacto ambiental pela medida mitigadora, ou pelo menos não totalmente, então faria-se uma medida compensatória. Porque essa questão a gente já estudou na questão das medidas de reparação do dano, mas a ideia é justamente trazer isso em valores financeiros. Essa é uma maneira muito tradicional de trabalhar com o que seria assim, qual que é o valor do meio ambiente, ou qual que é o valor de uma parte específica do meio ambiente que nós estamos analisando. É o que nós chamamos de valor econômico total. Ou então alguns outros chamam de VER, valor dos recursos
ambientais, valor econômico de recursos ambientais, existem certas versões diferentes. Eu vou mostrar uma para vocês, eu vou explicar um pouco das outras. Ela divide o VET, né, o valor econômico total, em 4 itens diferentes. Depois esses itens podem ser subdivididos. Primeiro é o valor de uso. O que é esse valor de uso? É justamente a questão econômica direta. É aquilo que vai causar, por exemplo, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou vender um recurso ambiental propriamente dito. E normalmente, assim, a gente está falando, nesse caso, valor de uso, em geral, valores de uso que tem uma cotação de mercado, inclusive. Qual que é o custo, por exemplo, de uma conta de água? Qual que é o valor de uma madeira no mercado? Compra e venda, de minério. Então a gente está... O valor de uso é quanto você está pagando ou ganhando diretamente, no caso, ou indiretamente, a gente vai ver essa variação, por um recurso ambiental. O valor de opção, ele é um valor assim, que é quanto que você pagaria, vamos pensar assim a ideia, quanto que você pagaria para reservar esse recurso ambiental para o futuro. Seja para você mesmo, seja, por exemplo, para as gerações futuras. Esse normalmente não tem uma cotação de mercado. Algumas metodologias tentam fazer assim, perguntar para as pessoas assim, quanto você pagaria, por exemplo, para que esse bosque aqui fosse reservado para você usar isso no futuro, ou para que os seus filhos possam visitar no futuro, possam utilizar essa área no futuro. Quer dizer, é um valor que não é um valor imediato para agora, é um valor para quanto que você gostaria de pagar para guardar aquilo. E o segundo, que é quase como extensão do valor de opção, é o valor de quase opção. O que é um valor de quase opção? É a mesma ideia, é quanto que valeria gastar, ou então reservar dinheiro, não destruir um recurso ambiental, para que ele possa ser usado mais para frente. E é interessante porque o valor de quase opção, ele tenta entender que certos ativos ambientais, certos recursos ambientais, eles têm um valor crescente ao longo do tempo. Um exemplo muito comum, e depois nós vamos até ver um pouco mais para frente, por exemplo, é um recurso genético de uma certa área onde tem, por exemplo, espécies endêmicas que só existem lá. Hoje, por exemplo, pode não ter valor econômico nenhum, mas mais para frente pode desenvolver, por exemplo, uma pesquisa de um produto farmacêutico que só aquela planta lá consegue fornecer esse produto farmacêutico de uma maneira economicamente viável, mais barato. Então, de repente, ele passa a ter um custo, ele passa a ter um potencial econômico maior. Essa é a ideia. Eu estou falando no caso clássico, mas tem vários casos, por exemplo, que se espera que o recurso o preço dele suba ao longo do tempo, conforme ele for ficando mais escasso, por exemplo. O que acontece com o petróleo, a perspectiva do petróleo acabando, então a perspectiva é o petróleo ficando mais caro. E aí você vai ter que começar a pensar em outras alternativas de energia. Então é mais ou menos isso. E o que dá para fazer para estimar? Uma técnica muito simples para estimar, por exemplo, o valor de quase opção é pensar assim, nós estamos aqui no presente. Aí você vê no passado quanto que era o custo, ou o custo do bem, ou então o valor de opção, por exemplo, começa a perguntar para as pessoas, dentro de um determinado tempo, quanto que ela pagaria para manter isso no futuro, e ver que ao longo, então no tempo passado as pessoas respondiam que era esse valor daqui. No tempo 2, já falaram que era esse valor. No tempo 3 aqui, que é esse. Aí nós vamos estimar aí para frente. Aí nós vamos fazer uma estimativa. Aqui é só uma estimativa linear. Pode ter cálculos muito mais complexos. Mas só para vocês terem uma ideia do que está sendo envolvido nesse valor de quase opção. E por fim, é o valor de existência, que em alguns métodos também eles chamam de valor de não uso. O que seria esse valor de existência? O valor intrínseco. É o valor que seria o valor da natureza em si.
Ou seja, quanto que vale, foi até, é engraçado a gente fazer essa retrospectiva para a segunda aula, porque nós passamos aquele videozinho sobre perícia ambiental, no ensino da segunda aula. O professor de perícia ambiental lá, ele perguntou, é muito difícil, quanto que vale o mico-leão dourado, quanto que vale o bararinha azul? É justamente porque a gente toca no que seria um valor de existência, quer dizer, quanto que vale para deixar uma espécie viva, não se extinguir, mesmo que você não vá utilizar essa espécie. Então, tem gente que fala que, inclusive, é impossível de valorar. Algumas técnicas, alguns vão propor que é possível sim, mas que aí você teria que perguntar para as pessoas, assim, quanto que você pagaria para que preservasse essa área, mesmo que você nunca vai usar e que ninguém nunca vai usar, só para ela continuar existindo. Aí essa estimativa daria um valor de existência. Mas de qualquer forma, por exemplo, quando um juiz, por exemplo, quiser pedir uma perícia, um valor do ambiente, valor de um dano, por exemplo, é interessante informar que existe um valor de existência e tentar trabalhar, mesmo que não dê um valor para o juiz, que dê, às vezes faz algumas entrevistas, ou se não der, falar assim, ó, existe esse valor de existência, ele não está calculado nas outras contas, e esse lugar aqui, esse dano que está sendo causado, é um dano relevante, por quê? Aí mostra, tem uma espécie exótica, tem uma espécie com potencial, tem uma espécie endêmica, uma espécie em extinção, uma espécie bandeira, por exemplo, espécie que existe uma comoção popular para que ela seja preservada. Um exemplo de uma espécie que não está em extinção, mas que tem uma preocupação popular, por exemplo, é o piqui, né? Mas o piqui ele tem um uso, mas tem o ipê amarelo, por exemplo, que é uma árvore símbolo também. Existe até lei proibindo o corte de ipê amarelo, inclusive. Então, são mais ou menos assim, mesmo que você não dê o valor para o juiz de algum dos itens, é interessante dar elementos para que ele saiba, por exemplo, que ele pode aumentar o valor, aí vai da cabeça dele, mas que ele tem uma justificativa para aumentar o valor de uma indenização, de uma compensação. Vitor, esse valor que você está falando intrínseco, ele contempla somente as perdas que o impacto pode estar gerando, ou ele também dá valor para o impacto positivo, esse intrínseco? Bom, aqui nós estamos falando do valor econômico total, é um valor de um recurso ambiental, de um ativo, de uma área. Você pode utilizar tanto para valorar um dano que vai ser causado a esse valor, desse ambiente, ou, por exemplo, o benefício de se investir numa compensação para preservar essa área. Como nós falamos, a valoração da medida compensatória, ou da medida mitigadora que vai causar um benefício. Às vezes a medida mitigadora ela é barata, mas ela causa um benefício econômico indireto, né, pelo serviço ambiental que vai gerar, e que isso pode ser levado em consideração na hora de fazer as contas, de colocar na balança. Esses valores assim, é muito subjetivos, né? Por exemplo, vai fazer uma pesquisa, vai perguntar a pessoa quanto que ela pagaria para que tal coisa não deixasse de existir. Tem pessoa que não vai saber nem dar um valor, tem pessoa que não saberia dar um valor. Exatamente. Então essa pesquisa é muito complicada. Às vezes a pessoa também fala assim, isso aí não me interessa isso. Entendeu? Então é uma pesquisa que muito assim, às vezes a própria pessoa não sabe. Se o próprio perito não fica com dificuldade de dar um valor, se for fazer uma pesquisa, as próprias pessoas que forem entrevistadas vão ter dificuldade para dar. Sim, é verdade. Nós vamos entrar um pouco mais nessas limitações. Mas é interessante, às vezes, não falar assim para o juiz que é um valor taxativo, mas dar como uma referência, explicando a limitação do que foi feito. Mas é interessante de fazer, às vezes, quando é possível fazer essa coisa, porque às vezes a perícia já envolve tanta coisa, se eu for fazer uma pesquisa de falar com 100 pessoas, anotar, vai dar mais tempo, seria uma perícia mais cara, mas é interessante, só o valor de uso, a princípio,
por definição, você consegue o valor direto de mercado. Normalmente, nem sempre. Os outros, valor de opção, quase opção e existência, principalmente os de existência, eles são muito subjetivos. Mas é importante saber que existem todos, porque às vezes você vai falar assim, não, o valor desse dano, desse impacto ambiental é só isso, só o de uso. É interessante falar assim, não, existem outros também, mas que não estão sendo calculados, que seja. Mas é importante falar que existe também. Não reduzir o valor econômico do meio ambiente a um mero aspecto utilitário imediato. Então, o valor de uso, ele se divide normalmente em uso direto e uso indireto. Por quê? Muitas vezes vai ter um preço para o recurso ambiental propriamente dito, o preço da madeira, o preço do recurso mineral que está sendo extraído, mas também tem o uso indireto. Por exemplo, uma vegetação que vai possibilitar ter uma água de qualidade e com isso você vai economizar no tratamento. Então, o serviço ambiental que ele é derivado da área daquela porção do meio ambiente que nós estamos analisando. E ambas podem ter valores de mercado que podem ser utilizados para fazer essa valoração. O valor de opção, né, nós já falamos, e a questão do valor de quase opção é justamente por causa dessa questão do crescente conhecimento científico, técnico, econômico e social, ou seja, as possibilidades futuras. E, bom, nós falamos também do valor de não uso, que ele independe da relação com o ser humano e ele é baseado justamente nessa relação de altruísmo. Ou seja, eu acho importante que a floresta amazônica continue lá, mesmo que eu nunca vou lá. Mas tem muita gente que pergunta, não, eu quero que a floresta amazônica continue existindo, porque é um bem importante da natureza, mesmo que eu não esteja usufruindo assim tanto diretamente de lá. Aí, questão do clima global, aí são outras discussões. Aí a questão, né, quanto pagaria para que a ararinha azul não fosse extinta? Bom, é uma pergunta difícil. Eu quis colocar essa tabela aqui, mas para a gente pensar um caso exemplo. Por exemplo, um bosque. Quais que são o valor desse bosque? Por exemplo, um bosque que às vezes seria dizimado, destruído. Então nós vamos ter aqui o valor de uso direto, a madeira, não só, por exemplo, desmatar totalmente, mas a questão, por exemplo, de um madejo seletivo, vai tirando algumas madeiras, vão crescendo outras plantas lenhosas para gerar mais madeira, os frutos dessas árvores, a questão do uso direto para atividades de turismo que estão gerando dinheiro, a questão do valor de uso indireto. É interessante, por exemplo, proteção da nascente dos córregos, manutenção da qualidade do ar, questão do processo erosivo que pode causar assoreamento dos rios mais adiante, questão do microclima. Isso é muito interessante no caso de um bosque urbano, que vai alterar o microclima urbano no entorno, servir de refúgio para as pessoas também poderem ir lá. Nós temos também o valor de opção, que seria para tanto o direto quanto esses indiretos que nós estamos falando, mas para as gerações futuras. Os valores de quase opção, que aí é essa questão do progresso tecnológico, de saber como que esses valores que estão aqui, por exemplo, inclusive a conservação da diversidade biológica, podem crescer de valor no futuro, e o valor de existência, que seria a própria vida do bosque, que a gente valoriza e que não quer que acabe. Foi a questão do altruísmo, né, de querer que esses seres vivos continuem existindo. Bom, então nós vamos discutir os métodos. Existe uma diversidade de métodos de valoração ambiental. Eu tentei aqui dividir em grupos muito gerais de métodos, porque cada um desses vai ter uma variedade, dezenas de métodos diferentes. Mas o que consiste cada um deles? Primeiro, existem bens que têm cotação de mercado.
Então esses, a princípio, seriam os mais fáceis. A gente vai ver que não é existem problemas também, mas esses são os mais fáceis. Qual que é o valor de uma propriedade rural? Valor de uma madeira, valor que se paga pela água, valor que se paga por um bem mineral, mercado real. Bens substitutos. Aí você, o que você faz? Se eu não consigo valorar um determinado bem, assim, muito bem, eu não consigo falar o valor dele, mas eu sei que se ele não estiver ali, eu vou ter que as pessoas vão ter que ter um gasto para comprar algo substituto. Por exemplo, às vezes eu não tenho o valor, por exemplo, de o que poderia ser? O valor de um rio, exatamente, assim, quanto que custa, mas eu sei que se eu acabar com esse rio, as pessoas vão ter que comprar água mineral na cidade, por exemplo, supõe-se. Então, o bem substituto é um outro, que não é o que a gente está falando, mas ele tem uma cotação de mercado. A ideia é essa: você pega um outro bem que vai ser usado no lugar dele, por exemplo, a questão de aumenta o calor dentro da cidade, aí tem o custo com ar-condicionado, por exemplo. É sempre essa ideia assim, de o que as pessoas vão ter que começar a gastar caso esse recurso ambiental desapareça. Então a gente acha um outro bem de mercado que tem um valor. Ele já é um pouco mais complexo. Porque tem essa questão, que a pessoa pode se adaptar de um jeito, se adaptar do outro. É um pouco mais difícil. Enfim, tem a questão que o pessoal chama de preferência revelada, que também é um mercado substituto, mas ele é um mercado substituto que a gente chama um pouco diferente. Por exemplo, o que a gente chama às vezes de preços hedônicos, é uma questão, por exemplo, assim, desvalorizou uma propriedade. É um caso muito comum na área ambiental. Tinha um rio passando na frente da propriedade, o rio ficou poluído, mal cheiroso, não dá mais para tomar banho no rio, essas coisas assim. Quanto que desvalorizou da propriedade? Uma propriedade que tinha água e que agora não tem mais água. Então, o que fala? Existem técnicas consolidadas de avaliação de imóveis que você consegue saber, por exemplo, que um outro imóvel semelhante, por exemplo, você vê o preço de um imóvel com água e um imóvel sem água, mais ou menos na mesma região, enquanto os outros demais atributos bem semelhantes. Então você consegue avaliar quanto que teve de decréscimo nessa propriedade. Isso pode ser tanto propriedade rural, urbana, imóveis, enfim. Eles são sempre baseados nisso. Também a preferência revelada, um outro método interessante, que também costuma ser agrupado nesse, é o que o pessoal chama de custo de viagem. Porque às vezes, assim, a pessoa não paga nada para ir num bosque, para ir numa serra lá que é aberta, mas ela não paga de entrada. Mas ela está disposta a pagar a gasolina do carro, pagar o deslocamento, pagar, por exemplo, o custo do tempo livre dela, que seja. Então, assim, de valorizar o que está relacionado ao comportamento da pessoa, que às vezes não está diretamente ligado ao bem propriamente dito. E por fim, tem os métodos de preferência declarada, que seria o mercado hipotético, que é justamente isso que a gente estava conversando. Quanto você pagaria por isso? Quanto você receberia? Você venderia tal coisa? Quanto você gostaria de receber? Quanto você gostaria? Enfim, são esse tipo de... Você começa a perguntar para as pessoas e criar um mercado que não existe. De uma hora, assim, esse é o mais concreto, mais seguro. E você vai ser, esses dois seria meio termo, e esse aqui é o mais complexo e que gera mais incerteza. Então, vamos entrar, por exemplo, alguns de bens substitutos, alguns métodos de avaliar esse mercado de bens substitutos que costumam ser utilizados em valoração de perícia ambiental. Um é o custo de recuperação e reposição da área. Ou seja, faz um plano de recuperação de áreas degradadas e vê quanto que custaria. Quanto que custaria para plantar, cuidar das formigas no
verificarem a vegetação, cercar elas, se precisa fazer uma manta, precisa repor o solo, e faz toda uma quantificação. Isso entra dentro de uma planilha de reparação ambiental. Outra seria o custo de controle. Por exemplo, quanto que custa para fazer o tratamento de um efluente líquido, quanto que custa para fazer o tratamento de uma chaminé, de um resíduo de poluição atmosférica, quanto que custa para fazer a disposição final adequada de um resíduo sólido. Ou seja, quanto que custa para não ter um impacto ambiental. Isso tem que entrar nas variáveis também. E é possível, não é tão com um pouco de prática, às vezes pesquisa na internet, dá para conseguir pegar valores interessantes. E o custo de oportunidade, que é o seguinte: se essa área não fosse destruída, ela poderia ser utilizada com outro fim economicamente viável. Então, o custo de oportunidade é um pouco essa questão assim, um parque. Quanto que ele poderia gerar de visitação e que, se você acabar com esse parque, você vai perder esse custo de oportunidade? É um custo, é um valor que ainda não existe, mas que ele é possível de ser utilizado. É um valor potencial. É lógico que aí entra outros questionamentos. É potencial, pode ser que não aconteça, é um risco de que a gente estima que tem esse valor e depois não aconteça. Qual que é a probabilidade de conseguir utilizar esse valor potencial dessa área? Mas ele é uma metodologia também bem utilizada. Mas esse valor potencial você tira, por exemplo, o que você gastaria para realizar, por exemplo, para abrir um parque? Pode o valor entrar, de investimento pode entrar também. Mas aí essa é uma outra dificuldade. Às vezes a órgão não tem o investimento para conseguir estruturar, pelo menos no curto prazo. Aí mesmo pensar, mas é um valor de opção, né? Pensando já naquela formulação anterior. No futuro vai ser possível. Então é bom guardar esse parque para gerações futuras, vai ter um uso turístico. Um exemplo que o pessoal sempre fala de Minas Gerais, por exemplo, é o Parque Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas. Ele tem um potencial turístico mundial, inclusive, mas que até hoje não tem estrutura para conseguir montar uma estrutura turística lá. Não consegue fazer regularização fundiária, fazer um meio das pessoas poderem entrar dentro das grandes grutas que tem lá, que são rios que entram dentro das montanhas, enfim. Mas que tem uma estrutura, tem um potencial muito grande turístico, mas não, ainda vai ser algo talvez para a próxima geração, mas que preferiu se reservar como parque. Fez essa opção. Como é que chama? Cavernas do Peruaçu, em Itacarambi, no norte de Minas. É o rio Peruaçu que ele passa numa área cárstica, então ele entra dentro das montanhas, ele desaparece e entra dentro debaixo da terra, e tem uma série de cavernas lá dentro, cavernas enormes. Mas é aberto para visitação? Atualmente não, porque não tem estrutura para visitação. Então assim, às vezes alguém que sempre tem encontros de espeleologia, que o pessoal faz visitas lá com espeleólogos e tudo, que é possível, às vezes vai lá em Januário, em Itacarambi, encontra um guia que conhece o gerente do parque e dá um jeito de conseguir entrar, mas não é um parque aberto hoje para visitação ainda. Porque não tem estrutura para recebimento. É reserva biológica, então? É um parque. É parque mesmo? Parque. A ideia é abrir, mas não tem estrutura ainda para conseguir abrir, para fazer os caminhos dentro das grutas, por exemplo, que é algo muito caro, fazer isso com segurança, ter gente, né, monitorando as pessoas, não deixar qualquer pessoa entrar na gruta e fazer o que quiser. Como é uma estrutura de grutas muito grande, teria um custo de investimento também muito grande. Bom, para ilustrar essa questão do custo de oportunidade, eu trouxe aqui um trabalho que eu fiz quando eu fiz minha especialização minha monografia de especialização em valoração ambiental. Um dos aspectos foi da fava d'anta que eu trabalhei. Ela é uma planta que é o faveiro, né? E que ela tem a fava, que é essa daqui. E ela tem um potencial econômico muito grande, porque é
Dessa fava se extrai a rutina, que é um elemento, um produto químico utilizado para fazer diversos tipos de remédio, por exemplo, remédios para questão de infarto, cirurgias e muitos outros. E hoje ele é feito, a rutina é feita elaborada quimicamente, a maior parte. Mas se elabora ela a partir da fava danta, consegue fazer ela a um custo muito mais barato. Só que qual que é o problema? Hoje em dia ninguém sabe direito onde ela está espalhada pelo cerrado, principalmente em Minas Gerais, e não se tem uma estrutura muito bem organizada de coleta, de pessoas que sabem, que coletam com segurança e com regularidade, que é algo que as indústrias farmacêuticas precisam. Então, pensando, por exemplo, na questão do desmatamento do cerrado, como que poderia estar destruindo áreas com muita fava danta, o pessoal nem sabe identificar que é o faveiro, por exemplo, qual que é a espécie, e qual que seria a perda disso em termos de custo de oportunidade. Só mostrando como que, por exemplo, em 2004, o preço do quilo da fava danta seca era de 5 centavos. Conforme começou-se a se estruturar a cadeia produtiva, em 2005 já era 50 centavos. Esse aí não é que eles chamam de, eu acho que é barba de timão? Não, é diferente. Mas eu esqueci. O barba de timão é muito mais popular, mas o faveiro, ele é dessa espécie, a fava danta, que se extrai a rutina, ela é muito mais desconhecida, tem muito pouca pesquisa sobre ela. E em 2006, a previsão era de 80 centavos a R$1. Em 2008, que eu até onde eu acompanhei, a expectativa era de 1,30 por quilo. Ou seja, lembra aquela ideia do custo de opção, que ele vai aumentando? E tem alguns itens interessantes, como que também a produção era 80 mil, passou para 500 mil quilos. Então, e sempre aumentando cada vez mais. E criando um valor total de mercado que vai ter uma relevância maior no Estado. Então, por exemplo, por árvore, vamos pensar, o carvoejamento, ele gera 50 centavos a R$1 por árvore que você corta para fazer carvão. Isso é a estimativa de 2008. Por um faveiro de Wilson naquela época já gerava R$30 ao ano. Ou seja, vale mais a pena reservar do que cortar para fazer carvão. Mas aí a gente entra com e aí mais um objetivo até que é a silvicultura de eucalipto, que normalmente o pessoal corta o cerrado para plantar eucalipto. A produtividade do hectare. Mas aí a gente pensa assim, poxa, mas quando que vai conseguir? Será que vai conseguir um dia estruturar a coleta de fava danta para o estado inteiro? Será que a gente pode ficar esperando e não conseguir, e não desenvolver no estado por causa disso? Ou, por exemplo, será que uma comunidade que só sabe fazer carvão, será que eles não estão interessados em mudar a cultura deles produtiva para extrair a fava danta? Ou será que eles, na hora que proibir o desmate, eles vão simplesmente migrar para outro lugar e começar a fazer o carvejamento na Bahia, por exemplo? São questões que têm que ser levantadas. Professor, você está falando disso em relação ao valor econômico e tudo mais. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem em que eles estão utilizando o coco, tira o pessoal que toma água de coco na praia, que antes era lixo, hoje em dia eles estão reaproveitando para fazer piso. É interessante. E é bacana porque antes o desmatamento para fazer o piso era muito grande e até a matéria-prima para ser utilizada para a fabricação do piso, para invernizar a madeira e tudo mais, o custo estava sendo muito alto. E eles fizeram vários estudos e hoje em dia a utilização do coco, o piso sai muito mais resistente e nem precisa ser utilizado o verniz na mesma proporção que é utilizado na madeira. É interessante como que o desenvolvimento tecnológico vai criando essas oportunidades. Isso é muito interessante mesmo. Outra questão da fava danta é, por exemplo, esses valores eles estão relacionados ao comércio com atravessadores. Se tira o atravessador, por exemplo, a população local começa a ganhar 10 vezes mais. Que aí, ou seja, é um incentivo para que a população local pudesse melhorar de vida. E se faz a extração da rotina, ou seja, a comunidade local cria
um laboratório, né, faz uma cooperativa que um laboratório para extrair a rutina, já subiria para R$200 o quilo, ou seja, de 5 centavos, R$1,30 para R$200 o quilo da rutina. Ou seja, como que muda totalmente. E aí o que acontece? Aqui em Minas Gerais tinha um projeto para instalar aqui em Minas Gerais e outro para instalar no Ceará, onde também tem um pouco de fava d'água, mas muito menos do que aqui. Lá eles conseguiram instalar, aqui não conseguiu por falta de organização entre das cooperativas de catadores de fava d'água. O dinheiro acabou, veio o recurso e o dinheiro foi desviado, outras coisas, aí é outra história, né? Mas assim, pensando que o problema não é só o potencial, mas também o problema de organização social também, que é envolvido nessa história. Mas se é lucrativo, não é viável o cultivo dessa planta? Ainda não tem pesquisa científica, começaram a fazer algumas pesquisas, mas plantavam muitas mudas e elas não vingavam. Então começaram a pesquisar assim, que talvez seja ligação que chamam fitossociológica, só em determinados tipos de ambientes de ecossistema que ela conseguiria se desenvolver, mas essas pesquisas estavam em andamento ainda nessa época. A extração da rotina aí, nesse valor de R$200, isso é artesanal ou um processo de laboratório? É um processo de laboratório. Tá. Teria que ser feito, por exemplo, numa cooperativa que contrataria técnicos de laboratório para... Então, aquele valor de R$1,30 seria o produto in natura bruto. Isso, exatamente. E aí, tira o atravessador, aumenta 10 vezes. R$13. Mas se você faz o processamento é muito maior. Outros métodos, por exemplo, método do custo evitado. É a questão, por exemplo, se você tem destruir um manancial de abastecimento público, quanto que custaria para fazer um novo em algum outro lugar da cidade, para retirar a água de outro lugar? É justamente assim, para pensar assim, o custo às vezes não é só o da recuperação, mas esse custo do que vai ser causado, do que vai ter que ser investido para recuperar desse dano. Outro é o método da produção sacrificada, que é muito questão do ambiente de trabalho. Se gerou doenças, por exemplo, por causa da intoxicação, qual que é o custo dessas despesas médicas? Quanto que as empresas vão perder, por exemplo, em licença de trabalho, ou custo da hora trabalhada? Essas são as vezes mais fáceis de levantar para uma perícia de um processo judicial. Porque muitas vezes é justamente isso que o pessoal está querendo saber. Por exemplo, uma empresa ela vai ser obrigada a pagar o tratamento médico de quem ela intoxicou por causa de uma poluição. E o caso da morte, que é um caso polêmico. Matou uma pessoa. Qual que é o custo de uma vida humana? Então, assim, tem gente que acha que não dá para valorar. Aí deixa o juiz decidir. Mas tem gente que já tem que falar assim, qual que é o custo da hora de trabalho até o fim da vida produtiva da pessoa? Seria um mínimo, né, para a sociedade para falar quanto que seria o custo. E tem o valor de indenização das empresas de seguro de vida. Então calcula-se assim que de $100 mil a $10 milhões por pessoa morta. Isso dá para falir muita empresa, se o juiz quiser. Um caso também interessante que eu também estudei na minha monografia, que eu trouxe para cá, é a questão, por exemplo, do custo por escassez hídrica. Se você diminui a quantidade de água numa região, se você for pensar o incremento de produtividade que a agricultura ganha em relação a quando ela faz a irrigação, ela é muito grande. O que eu coloquei, por exemplo, algodão, arroz, feijão, milho. Olha só, feijão, quando ele não é irrigado, ele é mínimo. A produtividade é muito pequena. Quando irriga, sobe quase 10 vezes a produtividade. Porque você tem várias safras muito mais rápidas, com uma qualidade muito melhor. Então, quer dizer, se de repente você polui um rio, ou faz uma barragem, ou faz um empreendimento que usa muita água, você vai gerar um custo,
um custo para os produtores rurais, que eles poderiam estar produzindo muito mais. E isso é bom colocar na balança, para ver o que está gerando mais recurso. É, por exemplo, guardar essa água para uma hidrelétrica, ou utilizar ela para irrigação, mesmo que tirar água da própria barragem da hidrelétrica, que é o que a gente fala do uso múltiplo das águas, né? Quando a gente pensa assim, o que está sendo gerado de benefício econômico em cada um desses usos, para a gente conseguir ter um ganho ótimo, e o que um dano ambiental nessa água vai causar para todos os outros usos. A questão da preferência revelada, que eu falei, são preço de propriedades e custo de viagem. E alguns cuidados que são importantes, tanto de ter atributos semelhantes nessas propriedades que são usados na comparação, quanto a proximidade. Às vezes, quando não está muito próximo uma da outra, não é possível, pelo menos assim, a mesma distância do centro urbano, por exemplo, a mesma distância de certos tipos de atributos ambientais. E existem duas referências da BNT, normas da BNT, que elas dão o caminho correto para se fazer uma avaliação de quanto é o custo de propriedades rurais e urbanas. Infelizmente, a gente não vai poder detalhar muito. Aquele caso ali de Lagoação, essas lagoas que estavam paradas no estudo, o IGAN tinha parado de liberar o bloco para estudo de vazão, isso dá uma perícia, um processo no Estado, no caso? Porque se não liberar mais água para aquela região, vai ter gente prejudicada ali. Bom, se comprovar que está sendo feito de uma maneira não adequada, ou seja, tecnicamente não adequada, sim. Mas como a questão que eles alegam, por exemplo, a questão do risco de rebaixamento, de riscos de desabamento, às vezes, assim, para evitar um risco maior, você faz um risco menor. Isso, lembra que estava no Código Civil? Que para evitar um grande risco, você pode até causar um dano a uma propriedade alheia. É possível, mas agora se mostrar que está fazendo corpo mole, não está se fazendo, está tudo paralisado, não está proibindo, aí pode entrar como recurso, como ação contra o Estado, sim. Mas tem que comprovar. E o Estado vai querer comprovar da outra maneira, né? Vai ter um contraditório. Certo? Bom, e os métodos de preferência relativa? Por exemplo, quanto você pagaria por uma coisa? Quanto você venderia? Por exemplo, quanto você venderia o seu rio? Embora a gente saiba que as pessoas têm a indisponibilidade do meio ambiente, ninguém pode vender, mas é um jeito de tentar calcular o valor mínimo. Outro, por exemplo, quanto você aceitaria trabalhar com esse risco ambiental? Quanto você aceitaria trabalhar em um ambiente poluído? A pessoa fala assim, não, só se eu receber um a mais. Quanto seria esse a mais? Porque isso realmente acontece na prática. A gente tem até adicional de insalubridade, periculosidade, por exemplo. E um outro método também que acontece, que usa também, é o que chama multicriterial, que é o seguinte: valore de 1 a 10 o que é mais importante para você. Alguns itens do questionário, que você vai colocar de 1 a 10, eles têm preço de mercado. Outros itens não têm. Então, o que faz? Calcula o valor dos itens que não têm preço de mercado, como fazendo proporção em relação ao bem que existe, que tem preço de mercado. Por exemplo, se eu dei valor 10 para a madeira, que tem um valor de mercado, e dei um valor 7 para o ar, então o ar poluído, naquele caso lá, ele vai ter 70% do preço da madeira. Isso assim, tem todos os questionamentos que podem ter em relação a isso, mas é um método de tentar pelo menos dar alguma referência do que está sendo valorado. E também a questão do público. O ideal é sempre que seja o público local, porque é quem está sentindo na pele e quem vai estar interagindo com o impacto ambiental. Mas às vezes fica muito caro ir para a região, fazer questionários estruturados com muita gente. Então, às vezes, algumas pessoas procuram a opinião de especialistas
para perguntar quanto que seria o preço de mercado de tal coisa. É um método muito indireto. O ideal é sempre o local, mas pelo custo, que é proibitivo, tenta um método alternativo. E aqui é uma tabela, por exemplo, que ela apresenta assim, quanto que custaria por hectare, o valor por hectare, por ano, de uma área ambientalmente preservada. Então, esse foi uma grande compilação que fizemos de vários estudos ao redor do mundo e mostra que, como tem vários serviços ambientais, desde água, alimentos, regulação da água, do solo, controle biológico, polinização, mudança climática, questão estética, histórica, espiritual, ecoturismo, refúgios, berçários de animais, tem vários serviços, mas como que o valor é muito discrepante entre cada pesquisa. Então vai de 6 a $1.000, por exemplo, cada hectare, 3 a $7.600, a questão da oferta de água. Quer dizer, essas tabelas elas podem até ser usadas de referência na perícia ambiental para mostrar para o juiz. Mas elas mostram também justamente como que existe uma discrepância de valores muito grandes. E uma coisa também que acontece é que na hora que às vezes você soma todos esses itens, dá um valor astronômico muito maior do que o preço de uma propriedade natural, né, preservada. E aí o juiz pensa assim, não, então não pode só fazer uma compensação de comprar uma outra área preservada igual essa, melhor do que pagar R$100 mil em um hectare, ou R$500 mil, R$1 milhão num hectarezinho pequeno. Então, é importante também vocês pensarem sempre a credibilidade daquilo que vocês vão falar na perícia de vocês, do valor. Não adianta dar um valor gigantesco para o juiz falar, então por que ninguém está reclamando? Você está R$10 milhões no custo e ninguém nem notou que tem esse problema, que está levando esse prejuízo de R$10 milhões. Quem que está levando esse prejuízo? Então, são questões importantes para se pensar. E tem várias questões complexas nessa valoração. Primeiro, a questão de oferta e demanda. Ou seja, às vezes você vai destruir uma madeira lá, por exemplo, ou um recurso ambiental, mas tem muitas outras opções no mercado. Não vai faltar madeira. Então, é um dano para a economia, vai causar tanto impacto real na economia de um lugar. E, às vezes, assim, a demanda. Existe alguém que está interessado nesse serviço, por exemplo, se eu poluo a água de um rio que está já quase lá na foz, vai entrar no mar, vai espalhar a água e ninguém vai reclamar. Quem que está reclamando desse dano ambiental? Por outro lado, se eu poluo uma área de manancial de abastecimento público, aí os demandantes do serviço estão bem claros. Então, esse aspecto tem que ser bem interpretado. Naqueles métodos, principalmente aqueles de preferência revelada, a emoção do consumidor muda muito de tempo para tempo. Se está todo mundo preocupado com o recurso no momento, todo mundo vai dar um valor muito alto. Passa um tempo, o pessoal já dá um valor baixo. Também, todo mundo gosta de receber, mas não gosta de pagar. Quando fala quanto você venderia tal coisa, a pessoa bota um valor lá no alto. Mas quanto vai pagar, e ela fala assim, não, aí está muito caro. E muitas vezes o que a pessoa fala não é o que ela faz na prática. E a outra coisa é que, normalmente, está todo mundo acostumado a receber o serviço ambiental sem custo. Então, quando você fala, dá um custo do ambiente, a pessoa fica meio sem ter noção de quanto seria. Então, é uma dificuldade mesmo. E a outra é a questão da adaptação econômica, tecnológica e social da sociedade ao longo do tempo, que a Bárbara falou, por exemplo, numa aula passada, a questão, por exemplo, nós vamos retirar o petróleo até o petróleo acabar, mas aí a gente vai confiando que vai desenvolver uma nova tecnologia de geração de energia. E até hoje, a história da humanidade, ela tem funcionado assim e tem dado certo. A questão é essa. Até hoje, o pessoal tem degradado, tem desenvolvido a sociedade e tem gerado tecnologias de administração, de gestão, de mitigação, de novas
fontes de energia, até hoje tem dado certo, a gente não sabe até quando. Aí é uma aposta, né? Que alguns fazem que sim, outros fazem que não. Nós vamos conseguir nos adaptar à mudança climática, bem ou não? É algo que está em discussão hoje em dia. E questão social, que às vezes a pessoa está sendo até expulsa do seu ambiente, mas vai para um outro lugar onde ela vai se adaptar e ter uma vida melhor. Então, essas são questões bem complexas. Outra questão é a questão do fator de escala dos danos ambientais. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, de um tratamento de esgoto. Vamos supor que para tratar 50% de um efluente, o custo é esse. Para tratar 100%, o custo já é esse, muito mais alto. Por causa que você tem que usar uma tecnologia muito mais avançada. Então, aquelas ideias assim, lineares de tal ação vale isso, tal ideia, a outra são 100 vezes mais, então vamos multiplicar por 100. Isso nem sempre é verdadeiro. E aí também é interessante que muitos estudos de benefício econômico também são, mas não são lineares. Por exemplo, muitas vezes quando o recurso está escasso, se você coloca ele, faz uma medida mitigadora, o benefício da sociedade é muito grande. Mas quando o recurso já está mais amplo, mais abundante para a sociedade, o benefício econômico é menor. Então, isso também vai influenciar na valoração ambiental. E aí que a gente vê a questão do ponto ideal, que às vezes, se eu tratar só aqui, por exemplo, 45% de esgoto, eu vou ter um grande benefício, o tamanho dessa seta, no lugar onde a seta está mais comprida, um grande benefício para a sociedade, e em vez de gastar esse dinheirão aqui, eu pego esse dinheiro, essa parte de cá, e invisto em outra compensação ambiental que vai gerar um benefício ainda maior para a sociedade. Então tem que ficar atento também para essas possibilidades. Até quando que uma recuperação de um ambiente é inviável e vale mais a pena investir em recuperar só uma parte e preservar uma outra área, por exemplo. Outras questões, por exemplo, às vezes a gente vai na perícia e calcula só o valor atual do dano. A gente não pensa que esse dano vai se prolongar no futuro, inclusive para as outras gerações. Mas é um cálculo mais complexo. Outra questão, valor de mercado e valor in situ. Às vezes você faz uma cotação no mercado, mas você está falando de um bem que está lá no Cafundó do Juda, que é difícil de buscar. E quanto que as pessoas lá pagam? É um valor diferente. Então, são questões difíceis mesmo. E questão do valor bruto do material beneficiado. É o preço da tora de madeira, do carvão, da cadeira que vai ser feita com a madeira, do piso. Se você for pensar, às vezes, um bem econômico, ele vai gerar toda uma cadeia produtiva que vai gerar um benefício social. É uma coisa boa. Então, quer dizer, é importante preservar esse recurso ambiental também. E outra questão do custo de extração. Às vezes a gente pensa só no valor do bem, mas a gente não pensa que existe um valor para tirar esse bem, um valor para transportar esse bem, um custo, né, para extrair, um custo para transportar, e que são um valor muito mais complexo de calcular. Vai sempre aumentando a dificuldade. E essa questão da localização do dano e do consumidor que nós já falamos, que é no caso, por exemplo, de eu estou gerando mais, aumentando a água do rio para o consumo manancial urbano ou para um rio que já vai desaguar no mar. Então vão ter valores diferentes. E a questão do dano com lucro. Que é a questão, o valor do dano deve guardar proporcionalidade com o valor do lucro? Para o Código Civil, estritamente não seria. Por quê? Porque eu quero saber o dano que eu causei com a propriedade alheia. O meu lucro é outra história. Se eu causei R$10 de dano para uma pessoa, eu pago R$10, mesmo que eu tenha gerado R$100 de lucro para mim. Então o meu negócio foi bom. Mas muitas vezes o juiz ou o órgão ambiental quer gerar uma multa que desincentive o impacto ambiental. Então aí vai entrar essa questão. Se o valor do dano for maior do que o lucro da empresa, você vai falir o empreendimento.
Mas se o valor que for calculado for menor do que o lucro, você vai incentivar o dano. Porque aí a pessoa fala, vale a pena eu causar esse impacto ambiental, porque eu vou estar ganhando muito mais lucro do que eu vou pagar. Então é um balanço que ele é difícil de regular, mas que ele tem que estar sempre em mente também. Bom, eu queria dar só essa pequena apresentação. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Algo que vocês queriam comentar ou perguntar? Sim, desculpa que foi bem rápido, mas é só para vocês terem uma noção mesmo, e na apostila tem vários métodos mais detalhados que vocês podem pesquisar e ler mais sobre eles. Algo que é importante se saber muitas vezes as referências que vocês vão achar de valoração de danos ambientais são teses de doutorado, dissertações de mestrado, projetos de pesquisa de grandes equipes, e que as pessoas ficam anos e anos e anos para conseguir chegar naqueles valores. Uma perícia que vai ser feita em uma semana ou 20 dias, muitas vezes esses métodos não conseguem ser aplicáveis. Mas é importante olhar eles e tentar, às vezes, trazer alguma referência. O que conseguir de referência já é bom, porque dá um elemento de decisão, um elemento de valoração para não dar, às vezes, uma multa ou uma reparação civil muito pequena. Pelo menos dar um valor mínimo para começar a pensar. Esse que é talvez o objetivo também da gente começar a pensar e desenvolver e talvez incentivar vocês a aprender mais sobre isso. Bom, queria então encerrar a nossa aula, a nossa disciplina. Nós vimos então responsabilidade ambiental, processos judiciais, valoração de danos econômicos, questão do contexto do que uma perícia ambiental pode focar quais são os desafios ou não. E eu espero que isso tenha alguma utilidade para vocês, que tenha tido um crescimento para vocês de conhecimento e também de habilidade para aplicar isso no futuro, tá bom? E agradecer e nós vamos para a prova então, né?